Para todo adulto, jovem e adolescente que deseja verdadeiramente ser crente, trazemos para vocês mais um episódio de Plenamente, o podcast que vai trazer o caráter de Cristo para a sua vida. Estamos aqui mais uma vez para iniciar mais um podcast. Agradecemos aí ao nosso público que tem nos assistido. E hoje estamos com a participação de uma pessoa muito especial, diretamente de Pompeia, o nosso querido pastor Sandoval. Tudo bem? Dá um alô pro nosso público, pastor. Olá, pessoal. Bom estar aqui com vocês. Acredito que vai ser um tempo muito precioso. Temos muito a receber e compartilhar aqui com esses meninos aqui que são grandes homens de Deus. Alguns não tão grandes em altura, mas grandes em obras. Amém. A gente está trazendo aqui para vocês mais um episódio. O nosso pastorzão aqui diretamente de Pompeia veio passar férias, a gente catou ele das suas férias para tentar esse privilégio de estar aqui com a gente, trazer uma mensagem, para o coração de vocês. Como a gente frisa em todos os nossos podcasts, o intuito desse vídeo que você está assistindo é trazer algo que possa edificar a sua vida, trazer um renovo, uma palavra, algo que vai realmente causar transformação, independente da sua idade. Então você que é mais velho, você que é mais jovem, independente de qual seja a sua faixa etária, a gente quer realmente trazer algo que possa agregar valor para cada um de vocês. E nosso pastorzão, para a gente começar nosso podcast de uma forma descontraída, quem que é o Sandoval? Fala pra gente, o que você faz, o que você gosta de fazer? Sandoval. Quem que é você? Fala, bom, se apresenta. Eu tenho 54 anos, embora não pareça. Tá jovem ainda. Tenho 2 filhos, tenho 4 netos. Isso. Eu amo pedalar. Gosta de pedalar? Gosto de pedalar, a gente gosta dos desafios aí. E assim, no geral, amo música. Eu sou apaixonado por música, por instrumentos musicais. Acho que as coisas que mais me dá prazer é ouvir uma boa música. Nossa. Você também é ministro de louvor, pastor? Já fui pastor de música. E eu toquei muitos anos, né? Eu sou daquela época que crente ia para a igreja 4 vezes por semana. Terça, quinta, sábado e domingo. E o baterista era eu. Então eu tocava na terça, eu tocava na quinta, no sábado e no domingo. E a minha vida, quando jovem, aliás, quando bem mais jovem, porque eu ainda sou jovem, era o seguinte, se você quisesse se esconder de mim, ia para casa. Porque eu estava o tempo inteiro lá na igreja. Era do trabalho para a igreja, da igreja para casa, para dormir, voltava para o trabalho e para a igreja de novo. Então, olha que legal, temos um ministério de música, então você está em casa. Então temos 12 músicos também, né? Música é vida, né? Instrumentistas. A palavra de Deus fala que Deus ele habita no meio dos louvores, né? E quando a gente para prestar atenção nisso, é que às vezes o louvor ele traz uma palavra para sua alma. Apesar de aquela mensagem já ter sido pré-escrita, né? Não é algo que saiu ali aleatoriamente, mas que Deus com certeza já tinha preparado aquilo ali para aquele momento na sua vida, para trazer ali uma satisfação, né, do seu ser e aproximar, né, a gente dele, né, conseguir adorar ele em espírito e verdade. Acho que é uma coisa muito importante para nossas vidas, né? Pastor, pode fazer uma pergunta? Por favor. Quando o senhor disse que você tem muito prazer pelo louvor, qual parte específica do louvor? Tem algo que, quando acontece, a sua mente, naquele momento, ele sai do automático e você adora em espírito e em verdade quando chega num determinado momento do louvor? Assim. Boa. Na verdade, assim, é uma mistura, tanto do espiritual quanto do técnico. Então, por exemplo, quer ver, eu senti Deus quando eu olho um músico executando uma técnica, mas você vê que ele está fazendo aquilo para Deus. Ele não está fazendo uma performance, ele está fazendo com paixão. Então isso me leva assim muito longe, né? Por exemplo, às vezes eu pego os homens, a gente vai para a montanha e a gente leva a barraca tal, e a gente dorme na montanha. Nossa, legal. A gente ora, depois dorme, acorda pela manhã, toma café. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Isso faz parte daqueles desafios que o senhor disse? Não é ainda o legendário. O legendário é outra coisa. Isso é uma prática nossa mesmo. Não me equivoquei. Sabe aquela questão de ir pro monte orar? Sim. De que vocês devam fazer aquilo? Quem me assiste também, então. Só que a gente estende. Então a gente já vai preparado para dormir lá. Que legal. Entendi. Então, e aí o que acontece muitas vezes? A gente tem um tempo junto, todo mundo ora, aquele mover e tal. E aí o pessoal começa a ir dormir.
eu coloco meu fone no ouvido e vou para um lugar e fico ali. E ali eu começo a ouvir as letras, e Deus vai me ministrando através da canção, daqui a pouco vem um solo, vem uma ministração, e ali eu viajo. Então, já teve ocasiões de eu começar ali 1h30 da manhã e ir dormir 5 horas, sozinho. Nossa. Eu e o Senhor e o fone no ouvido. É mágico, vamos dizer assim, uma é algo mistura, né? maravilhoso. É como se você sentisse que naquele momento ali fosse só o Senhor e Deus. Exatamente isso. E é bem interessante, já aconteceu isso inúmeras vezes. Por exemplo, eu estou ali no momento orando sobre algo, né? E na minha oração eu estou falando determinado assunto, um clamor ou um agradecimento, e a música vira e a música começa a falar exatamente sobre como se fosse uma resposta daquilo que eu estava orando. É espiritual mesmo, é algo muito... Então a gente tem essa ligação com a música. Não é à toa que meu filho é músico, a minha filha, que legal. ela é ministra de louvor, ela também é muito envolvida com música. Minha esposa é envolvida com música, então... tá em família, gosta. É uma mistura, né? Musicais. A técnica sem unção não é nada. Não. E também a unção sem técnica acaba atrapalhando também, né? Mais atrapalha do que ajuda. A Bíblia diz para cantar bem, tocar bem. Exato. Então quer dizer que tem que ter técnica. Tem que ter técnica. César quer de César, é muito importante. Então você que está assistindo a gente aqui agora, não adianta ter unção, você tem que ter técnica também. Então bora estudar, galera. Vai comprar aquela aula, né? Isso aí. Mas quando você estiver muito estudado, possuir muita técnica também, lembra que muita técnica sem unção também não vai sempre. A gente tira por Davi, né? Eu gosto muito do exemplo de Davi na parte de louvor, porque a palavra do Senhor Deus lá fala, né, que Davi ele não cantava quando ele ia na presença do rei para expulsar os seus males, os seus demônios. Ele apenas ministrava através da harpa. E a melodia era capaz de fazer a alma se aquietar, né, os demônios saírem ali. Então a gente vê que nem sempre é só a letra, mas tem todo um conjunto melódico ali que faz toda a diferença na hora da unção ali daquilo que Deus quer ministrar, né? É importante, né? Extremamente importante. Eu me lembro de algumas vezes, o Danilo, meu filho, ele toca batera, e ele está na adoração, adorando, daqui a pouco você só vê as baquetas voando e um corpo estendido no chão. Entende? Isso é mágico, né? Isso é entrega, isso é fantástico, né? É sobre isso. Como minha experiência como ministro de louvor, eu gosto muito de quando eu estou entoando louvor ou eu estou apenas tocando meu instrumento, e isso acontece muito, principalmente em culto de Santa Ceia. E em alguns lugares, quando eu ia tocar, tava todo mundo tocando, tava todo mundo cantando, aí chegava um certo momento da música e a música ficava em silêncio logo após de uma parte muito ativa, bem encorpada da música, a música ficava em silêncio, aí os músicos, eles só mantinham uma base harmônica e você só escutava todo mundo da igreja, um ali no canto falando em línguas, outro no canto ali. Esse som é o som mais lindo. Esse é o som mais bonito, isso é verdade. Eu acho, na igreja, quando os instrumentos eles fazem uma harmonia leve, o ministro... Ele faz uma cama, né? Faz uma cama ali. Caminha, e o ministro ele deita na cama, só dorme, fica quietinho, e a igreja começa a adorar. Você começa a escutar barulho de adoração da igreja inteira. Isso pra mim é música. É forte. A gente já teve várias experiências aqui no Ministério Vida Plena, de às vezes a gente tá ministrando louvor e o Espírito Santo descer de uma forma que a gente não consegue continuar assim, do jeito que tava. A gente tem que deixar ele falar, tem que deixar ele agir, e às vezes assim, eu pego e interrompo o louvor, a gente baixa tudo, ele começa a dar uma mensagem pra igreja. Eu acho isso muito bom. Mas assim, se a gente for falar de música, a gente vai levar o podcast todo falando de música. É lindo quando o Espírito Santo interrompe o culto, né? É lindo, é maravilhoso quando ele faz. Nós já tivemos cultos lá em Pompeia onde não houve pregação. Olha só. Porque é sério? É verdade. Esse é um dos maiores sonhos do nosso pastor. Ele diz assim, meu sonho é um dia ter as pessoas elas estarem tão ligadas ao Espírito Santo que nem sequer precisa de pregação. Já aconteceu em Pompeia, a Ellen ministrando, né? Como é que foi você? E assim, eu estava num culto e começamos adorando, até então tudo normal.
E aí o nosso culto lá, ele tem 2 momentos. Tem a primeira parte, depois a gente vai para o momento dos recados, oferta, e aí nós voltamos com a segunda parte do louvor, né? E a gente faz assim. E aí começou, e canta uma música e fica nela, e vai. E aí dá a hora e não tem o que você vai fazer. Você vai chegar lá, irmãos, agora chega, porque eu quero falar. Chega. Espírito Santo, calma aí um pouquinho, que agora é minha hora de falar. Agora, outra dinâmica muito legal que nós temos lá, nós chamamos de Santa Convocação. Não sei se vocês já fizeram aqui. Como que funciona? Como é que funciona? Nós começamos o culto 9 horas da manhã. E vai das 9 às 9 da noite. Não, ainda não. Mas aí, é uma boa ideia, a gente pode... É muito bom. Aí nós começamos o culto normal pela manhã, né? Começamos o culto, tal. Aí tem a palavra, termina a palavra, nós entramos com a música de novo e fica aquele tempo de adoração. Aí quando dá meio-dia, né? Nós entregamos o jejum, porque geralmente nós fazemos um jejum da Páscoa ao Pentecostes. São 50 dias de jejum. E nós entregamos esse jejum, quem quer, nesse culto na hora do almoço, no domingo. Nossa, que legal. E aí nós tiramos uma hora e pouquinho de almoço, e aí nós voltamos 2 horas da tarde, 1h30, adorando de novo, aí tem as ministrações, aí vai. Pastorzão, pastor Israel, você que vai assistir depois, aí a ideia é você fazer pra gente. Galera, se você gostou da ideia, deixa aí nos comentários se você apoia também a gente fazer isso aqui no Vida Plena. Eu acho que vai ser uma ideia muito interessante. Cara, vai ser algo muito bom. E assim, isso é um negócio tão legal que, por exemplo, isso chega a ser um nível em que as pessoas realmente entendem o que é o evangelho. Para de levar o evangelho somente como obrigação e começa a sentir o prazer de estar ali. Você não é obrigado a ficar ali dentro, mas você quer estar ali dentro, você quer estar mais perto do Pai e das pessoas as quais estão adorando ele. Então, quando esse tipo de culto acontece, eu creio que motiva as pessoas a estarem num estado de comunhão e de adoração mútua. E isso é muito absurdo. Que isso? Agora nós vamos fazer novamente, né? Sim. Jejum da Páscoa, Pentecostes, e nós vamos fazer 24 horas. Achei, 24 horas de louvo, de adoração, basicamente. 24 horas de Santa Convocação. Nós vamos começar no culto dos adolescentes, às 18 horas. Aí nós vamos passar a noite inteira ali na presença. Nossa. E vamos domingo, o dia todo, e só vamos entregar à noite. Esse é o nosso... Esse vai ser bom. Eu quero ver, vai transmitir isso? Vai ter muito jovem. Podemos pensar nisso, boa ideia. Transmitir, acho que seria interessante. Muito jovem adolescente agora falando, tipo assim, gente, eu não conseguiria ficar acordado não, dá X horas e já tô na cama. Só que, gente, vocês não estão entendendo, quando vocês estão no lugar e a presença do Espírito Santo se torna palpável, você não fica com sono, você não fica cansado, você tá lá pulando no meio de um monte de coisa, você não fica cansado. Você nem percebe as horas passando. Nem percebe a hora passando. É lindo de ver. E lá em Pompeia, a gente vê assim, Pompeia hoje com uma igreja já, né, bem estruturada, bem direitinho, mas que nem, como é que foi o desafio para começar lá? Você já está pastoreando lá há quanto tempo já? Pompeia, nós estamos pastoreando há 6 anos. 6 anos. A gente vê essas coisas acontecendo, né? O pessoal vê, nossa, que negócio acontecendo, mas eu acredito que no início teve alguns desafios, né? Como é que foi? A igreja, ela já tem 9 anos em Pompeia, né? A nossa igreja em Pompeia, ela se iniciou através de uma célula. Olha só. Um grupo de jovens, né? E aí eles começaram, pastor Domingos, nosso pastor sênior, ele mandou um casal de pastores, né? Aonde se iniciou a igreja. Em 2019, né, 2020, os pastores que estavam lá voltaram para a sede e eu assumi a igreja lá em Pompeia. Ah, que legal. Eu assumi a igreja exatamente 30 dias antes do lockdown, da pandemia. Nossa, você assumiu pouco tempo antes. 30 dias, exatamente 30 dias. E aí vem os desafios de você... inovar, de você trazer realmente a novidade, a tecnologia ao nosso favor, porque a estrutura mudou mas algo assim que foi fundamental para que a nossa igreja ela não só permanecesse, mas a nossa igreja cresceu em meio à pandemia, né? Diferente de muitas que acabaram perdendo membros, até fechando, a nossa igreja ela cresceu em meio à pandemia, foram as células. Então, a visão celular, a nossa visão de célula, ela já tinha aqueles pequenos grupos.
Então nós fazíamos células online, e aí quando começou a fazer a liberação, nós íamos fazendo pequenos encontros, e sempre ali, né, essa conexão com os pequenos grupos, que são as células. Isso para você que talvez esteja vendo esse vídeo antes dos anteriores, o nosso ministério Vida Plena, ele é um ministério em células, né? Então a célula a gente usa muito, e é uma forma de realmente conquistar as pessoas para Cristo. Tem aquela rotina do culto, né? Aquele padrão, né? Mas realmente se aproximar, fazer amigos, discipular, e tudo isso a gente faz através das células. Então você que ainda não viu o vídeo com o nosso pastor, o nosso vídeo piloto com o pastor Israel, você pode estar assistindo, que ele vai explicar um pouco melhor sobre isso nas nossas células. E isso é muito interessante, pastor. A igreja, quando ela é movida por células, mesmo que acontece isso justamente que você falou, mesmo quando as igrejas estiveram fechadas, as células ajudaram ali a manter e fazer crescer ainda mais o ministério, né? Eu acho que isso Exatamente. Foi um fator primordial ali para que o ministério realmente em Pompeia desse certo. E agora tá bombando. Agora estamos bem, graças a Deus, nós estamos avançando, né? Nós temos 3 cultos. Nós temos culto às 10 da manhã, às 17 e às 19. 3 cultos? No domingo. São ministros 3? Às vezes sim. Né? Como que é esse desafio de pastorear uma igreja? Porque lá a Pompeia ela é uma interior de São Paulo, né? Uhum. É uma cidade de mais ou menos 22 mil habitantes, né? Como você falou. E como que é esses desafios? Quais são os seus desafios lá? Assim que se olha assim... Os desafios... eu tenho muito o que fazer ainda aqui, ainda não atingi o objetivo, a gente está encaminhando isso. Como é que você descreve pra gente? Meu maior objetivo hoje, né, que é um dos meus sonhos, é realmente levantar um ministério de homens forte. Porque o segredo está no homem. Nós entendemos que Deus chamou o homem para assumir uma posição de sacerdote, uma posição de guerreiro, uma posição de agente de provisão. E o que nós olhamos e a realidade hoje é que as mulheres estão fazendo o papel dos homens. A mulher é quem corre atrás, a mulher é quem cuida dos filhos, é a mulher que tem que, muitas vezes, trabalhar para prover, né? E isso quando o camarada não abandona a família. Nossa, Deus. Né? Então, hoje, o que eu tenho no meu coração e o que me gera muito prazer, muita alegria, é o trabalho que nós fazemos com os homens. Então, nós temos cursos de hombridade, como vocês têm aqui. Sim. Também. Nós temos, eu faço uma turma de quinta-feira e eu faço discipulado assim com os homens praticamente a semana toda. Eu tenho um grupo de discipulado na terça-feira, às 6 horas da manhã. Nossa, Deus. Que é o horário que alguns poderiam participar. O horário então, que dá para eles. Né? Para mim, que horário que você pode? Esse horário das 6 horas da manhã foi interessante, né? Tinha 2 pessoas ali que eu gostaria muito de caminhar com eles, tal. E eu sempre convidava para o discipulado. Vamos para o discipulado, tal. Pastor, meu horário não bate, horário não dá, tal. Mas que horário que pode? Cara, só se for 6 horas da manhã, pastor. Então tá bom. Não seja por isso, né? Terça-feira. Não escapou. É aquele cuidado que você tem. Entendeu? Então eu tenho um grupo de discipulado às terça, tenho a quarta, quinta eu tenho grupo de homens, sexta eu tenho 2 grupos de discipulado e sábado eu tenho mais um grupo de discipulado. Rapaz, é cheio de grupo de discipulado. Então isso, fora o que as outras lideranças fazem, né? Os outros homens e tal. Mas então assim, o meu objetivo é levantar homens fortes, homens valentes, homens de verdade. Sólidos, consistentes. Sólidos, porque eles vão mudar a realidade da nossa igreja, vão mudar a realidade das famílias e vão mudar a realidade da cidade. Sim, com certeza. Isso é o que a gente vê, né? Infelizmente, o nosso mundo hoje tem muita essa inversão de valores mesmo. Exato. A gente vê cada vez mais homens não sabendo qual é o seu papel. Então eles vivem ao léu, né? Sem saber o que tem que fazer, qual que é o papel dele na família, o papel dele no trabalho, na igreja, na sociedade. Né? Então eles não sabem que rumo vão tomar. E conversando com valores, é um baita desafio. Por isso que esse é o meu maior desafio, sabe? E assim, uma das coisas que eu coloco na minha cabeça, justamente a respeito desse assunto, é que na Bíblia sempre é remetido a gente a respeito da gente ser, na nossa casa, ser firme na rocha. Ou seja, a nossa base, ela tem que ser algo sólido, para que
quando vieram as tempestades, quando vieram os ventos fortes, a gente conseguir se manter de pé. E hoje em dia, esse é um dos maiores problemas, eu vou dizer da igreja no geral, mas eu posso dizer muito a respeito dos homens também, que é em relação à constância. Que a gente começa e a gente não termina. E eu falo isso não de um exemplo muito longe, mas eu posso falar a respeito de mim mesmo. E quando a gente chega nesse ponto a respeito de constância, o senhor pastor deixou claro a respeito dos valores, dos princípios que a gente deve ser mantido. Por isso que o senhor tinha falado tão bem a respeito do discipulado. E eu queria saber, o senhor liderando uma igreja, o senhor pastoreando, eu queria saber quais que foram os princípios e os valores que o senhor acha que, com o tempo, foram se vivificando e com o tempo foram se perdendo. Porque hoje em dia, muita gente, ela não consegue se manter firme e por conta disso, determinados valores vão sumindo. E às vezes, para a liderança, isso é um papel que deve ser pontuado, às vezes com mais repetitividade, né? De forma mais frequente. Então, eu acredito que a coisa mais importante que as pessoas deixaram de acreditar ou de viver é aquilo que o Senhor disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje nós estamos no mundo do consumismo e do imediatismo. Então as pessoas querem. E por querer tantas coisas, elas trabalham muito. Né? Ou elas focam em coisas e perdem o principal foco. Então, quando você entende isso, que a palavra do Senhor disse, né? Buscar primeiro o reino de Deus. Mateus escreve e diz assim: olha, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. É interessante que quando nós lemos esse contexto, o contexto nos fala que os doutores da lei, eles queriam pegar Jesus, sabe aquelas pegadinhas? Estavam procurando alguma coisa. Procurando ali, então eles chegaram para Jesus e falaram: Jesus, qual que é o maior mandamento? Quando eles perguntaram isso para Jesus, eles estavam imaginando os 10 mandamentos que está escrito lá em Êxodo, né? Não matarás, não... E eles esperavam que Jesus respondesse um desses, para aí sim, tá vendo? Ó, Jesus acha que o mais importante é não matar, mas o importante é não roubar. Mais ou menos isso, né? Mas Senhor Jesus, ele fala assim, olha, ele sai disso. Ele fala, ó, o primeiro e o maior de todos, além de ser o primeiro, o maior, ama ao Senhor teu Deus. Então, quando ele fala isso, os homens ficam assim, e agora? Pode fazer que tá errado. E agora? Entende? E, na verdade, eu acredito que esse valor foi deixando de lado. Então, as pessoas, elas amam a Deus, mas a que ponto que amam a Deus? Só quando convém. Né? Só quando convém. Então, se a gente pergunta, você ama a Deus? Amo. Então, peraí, então por que você não ora? Você ama a Deus? Então por que você não medita na palavra dele? Você ama a Deus? Então por que você não tem prazer de estar na presença do Senhor? Né? Lembra do Salmo 1? O Salmo 1 diz, como que é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se tem no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Então, eu amo a Deus, mas você tem prazer de meditar na lei do Senhor? Porque o amor, ele não é só fala, né? Ele tem que ser vivido, tem que ser vivido, né? Como é que fala? Ele tem que ser demonstrado. Demonstrado. E como eu demonstro o meu amor, né? Quando você ama, existe uma... nós falamos que quando você ama, você investe tempo, você investe recurso, e você investe... Tem uma terceira coisa que eu não me recordo agora. Mas só essas duas já mata tudo. Então, se você ama alguém, você investe tempo. Se você ama alguém, você investe em recursos. Então, a gente olha para as pessoas, você ama a Deus? Amo. Então vamos investir esse recurso aqui para nós podermos ajudar uma família? Agora eu não posso. Né? E quando você ama, meu amigo, você está disposto, você deixa de obter algo para
fazer aquilo, né? Então, coisa... eu penso que é isso. O apóstolo Paulo, ele também disse que o evangelho ele não é baseado em palavra, mas baseado em poder. Então, às vezes, a gente está falando muito a respeito do amor de Cristo, mas qual a manifestação do poder dele na nossa vida? Exatamente. O cara tá inspirado. Você vê como é importante entender algumas coisas? Então, e olha o que a palavra de Deus diz. Ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. Então, o que tem acontecido é exatamente isso. A iniquidade, ela está aí em todos os lugares, e aí o amor vai esfriando. Então, acho que... E aquele negócio que as pessoas também confundem muito, o amor com um sentimento, né? Fala assim, eu sinto que eu tenho que amar uma pessoa, mas elas não têm com amor, e claro, o sentimento faz parte de uma escolha. Ele começa com uma escolha. Começa com uma escolha. Que fosse apenas um sentimento, ia ser muito difícil eu amar, por exemplo, um cara que fez mal pra mim. Né? Mas aí eu escolho amar essa pessoa e, claro, né, conforme eu vou escolhendo isso todos os dias, esse amor ele vai cada vez mais gerando no meu coração. E aí vai frutificando e realmente transmitindo o amor que deve ser demonstrado. Isso me lembra muito uma história de um serial killer. Tem problema com psicopatia, eles não têm certos sentimentos, né? Eles não demonstram, são apáticos, né? Sim. E uma coisa muito interessante do tribunal, uma coisa muito interessante, quando no tribunal muitas pessoas julgavam ele, e ele com aquela cara de desenho. Teve um homem, se não me engano, não lembro se ele era judeu ou ele era cristão, não lembro qual que era basicamente a sua religião, mas ele fala que ele ia cumprir o mandamento mais difícil, que era amar e perdoar o próximo. E quando ele fala isso, o psicopata ele demonstra ali uma reação de choro, né? Então a gente vê que o amor, quando você escolhe amar, ele gera cura na vida das pessoas, ele gera valor. Tinha matado a filha dele. E tinha matado a filha dele. Né? Então é algo muito, muito real o amor, quando a gente parar para pensar. E Deus realmente, amar a Deus sobre todas as coisas é o princípio. Se a gente consegue amar a Deus sobre todas as coisas, a gente consegue amar nossos irmãos também. Por isso que Deus é amor, né? Exatamente. E quando nós paramos para pensar Deus é amor, aí imagine como ele olha para a humanidade que matou o seu filho. É verdade. E um único ainda, né? E Isaías 53 ainda diz que a Deus agradou Moel. Tipo assim, Deus ele queria que Jesus passasse por aquilo. Então, cara, inclusive, isso é algo que sempre me pega. Mas, por exemplo, eu não lembro onde especificamente isso está na Bíblia, mas tem uma parte que diz que se a gente só amar as pessoas as quais gostam da gente, que galardão a gente vai ter? Tipo assim, se eu gostar de Deus toda vez que ele faz algo bom pra mim, isso não é um relacionamento, isso é um interesse. Não é um interesse. Eu tenho somente um interesse em Deus. E na Bíblia também tem um versículo que fala, nos dias bons, agradeça. Agora, nos dias ruins, considere, Deus fez tanto dias bons quanto os dias ruins para que o homem não soubesse de nada a respeito do seu futuro. Então, se nos dias você está nos seus dias bons, Deus ele continua contigo. Nos seus dias ruins, ele da mesma forma continua contigo. A diferença é que você está passando por um dia ruim. Só isso. Como é aquela canção, se Deus fizer, ele é Deus. E se não fizer, ele é continua Deus. Sendo Deus. Porque toda a história da humanidade, ela é baseada no amor de Deus. Né? É o princípio, é o amor de Deus. Se não fosse o amor de Deus, nós não estaríamos aqui. A passagem, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, sem o amor, nada não adiantaria de nada. O senhor que é um dos caras que ajuda a disseminar muitos ideais, a gente ouviu falar muito do Veredas, né? Você acha que o Veredas, ele ajuda a recuperar esses princípios, né? Antes de eu falar do Veredas, poderia pedir que você explicasse, né, para os nossos ouvintes o que é o Veredas. E depois você tenta aplicar aí como é que isso pode ajudar você que Veredas Antigas, né? Veredas Antigas é um seminário de 3 dias, onde nós levamos as pessoas a compreenderem e entenderem princípios e valores de Deus. A minha experiência com Veredas, ela começou, eu já era pastor, já estava no Evangelho há muitos anos, e eu fui convidado a fazer o Veredas. Eu fazia parte da Convensul, que é a Convenção dos Pastores
da Brasil para Cristo do Rio Grande do Sul. E o nosso pastor presidente, ele organizou esse seminário e nós fomos. E eu fui por obediência, né? Porque eu já tenho minha vida já resolvida, já sou pastor, tudo mais, né? Não tem para que eu vou fazer. E eu fui. E eu confesso a vocês que eu fui impactado, eu fui virado dos avessos. Por quê? Eu dizia que amava a Deus, mas eu não amava a Deus. Como assim, pastor? Você era pastor e não amava a Deus? Eu obedecia a Deus, eu temia a Deus, mas eu não amava a Deus. E por que que eu não amava a Deus? Porque na minha vida faltava a figura de pai. Então, a minha história, a história da minha mãe, né? Minha mãe foi mãe solteira e eu não tive a criação com o pai paterno. A figura paterna. Então, a figura de Deus Pai, para mim, era algo que não fazia muito sentido, porque eu não sabia o que era experimentar um amor de um pai. E Deus é pai. E então, tudo bem. Amava fazer a obra de Deus, amava ser músico, amava adorar, mas amar a Deus como meu pai, eu não tinha esse sentimento. E foi no Veredas que Deus se revelou a mim, não apenas como o Deus que eu sirvo, não apenas como o Deus que eu precisava temer, mas como o Pai que me amava e que eu precisava amar. Ele manifestou aquela figura paterna. Ali no Veredas Antigas, nesse seminário, ele manifestou essa figura de Deus Pai. E foi aí que eu comecei a amar a Deus. E aí minha vida mudou. Porque é muito diferente você servir e caminhar com Deus por amor do que por obediência. Parou de ser um compromisso e se tornou um relacionamento. Exatamente. Por exemplo, qual é a diferença do Evangelho para as demais religiões? É que as religiões, elas impõem um monte de proibições, né? Um monte de proibições. Então as pessoas seguem e obedecem a isso. E o Evangelho não. Quando você entende o Evangelho não tem proibições. É até interessante falar isso. Sim. Mas como o senhor me disse isso? Se no Evangelho nós não podemos fazer isso, não podemos matar, não podemos brigar, não podemos... Por quê? Não sei se vocês já perceberam. Na verdade, todas as leis de Deus e os mandamentos de Deus não são proibições, mas são cerca de proteção. Que Deus está dizendo, olha, se você ultrapassar isso aqui, você vai ter consequências. É igual o sentido de figurado, né? Tem uma cerca elétrica, aí tem uma plaquinha lá, não toque. Né? É basicamente mas isso, a né? questão não é não tocar na cerca, a questão é não ultrapassar a cerca. Porque quando você ultrapassa a cerca, você está vulnerável. Aí a gente pode, por exemplo, voltar para a Bíblia. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, vocês percebem a diferença? Então, quando eu não faço as coisas, não é porque Deus me proíbe e eu sou obediente. Eu não faço porque eu sei que eu vou entristecer o coração de Deus. E eu não quero entristecer a Deus. Então, é um sentimento diferente. Então, não é um sentimento de proibição. Não é um sentimento, eu tenho que obedecer, não. É um sentimento de amor e eu não quero entristecê-lo, eu não quero decepcioná-lo, eu não quero deixá-lo decepcionado comigo, triste. Acho que essa é a ideia. Como qualquer relacionamento, entende? A sua cônjuge, né? Sejam nada demais. Né? Em casa, do trabalho, e deita. Ela vai fechar a esse suado e deita. Mas isso é algo. Nossa concepção, pô, tranquilo. Mas por amor a essa, não vou fazer. Mesmo que isso seja algo simples. Perfeito. Acho que o relacionamento com Deus é a mesma coisa. Tem coisas que, ao nosso ver, realmente não parece nada, mas desagrada a Deus. Sabe que é fantástico? Como a gente chama ele. Desculpa te cortar, Melk, mas quando isso acontece, o Evangelho se torna algo leve.
se torna algo prazeroso, não é você, ou por que que você, os caras, por exemplo, os amigos, oh, vamos lá fazer tal coisa, por que que você não vai? A igreja te proíbe? Não, a igreja não me proíbe. A igreja não me proíbe a nada. Eu sempre digo isso lá para a nossa liderança, e eu falo assim, olha, a nossa igreja não é uma igreja de proibições. A nossa igreja é uma igreja de relacionamento com Deus. Então, por que que você não faz? Porque isso não vai me fazer bem, isso vai entristecer a Deus e eu não faço. Mas e se você fizer? Não vai acontecer nada. Entende? Então muda aquele sentimento de proibição para um sentimento de querer agradar a Deus. E aí você entende o que é o real relacionamento com Deus. Exato. Por exemplo, olha que coisa interessante. Você imagina, hoje você tem quantos anos? Vou fazer 25. 25 anos, né? Você já é um homem, né? Sim. E você mora com a sua mãe. Então, por exemplo, e você sabe que a tua mãe não gosta que você chegue tarde em casa. Se você chegar tarde em casa, ela vai te bater? Hoje em dia não. Não vai, você entende? Ela não vai te bater, etc, etc, etc. Mas você a ama, você a respeita, então simplesmente você prefere não chegar tarde. Isso é amor, isso é respeito. Então é esse tipo de relacionamento que nós precisamos desenvolver com Deus. E aí fica tudo gostoso, entendeu? Isso. E o Veredas, ele ajuda muito você a se entender como pessoa. Exato. Né? Eu também fiz o Veredas, né, pra você que tá assistindo, eu já fiz o Veredas. E a gente não pode falar muita coisa pra não estragar a sua experiência com Deus ali, mas ele te ajuda muito a se encontrar, né? Eu lembro que quando eu fiz o Veredas, tinha muitas coisas que precisavam ser ajustadas, mesmo que imperceptíveis. Né? Que acontece muito, e muitas vezes tem uma coisa ali que você nem, seu dia a dia, você nem presta atenção, não vê, e você tem esse encontro e ressolar. Eu costumo dizer que o Veredas é para aquelas pessoas que talvez você seja essa pessoa, que tem uns porquês. Por que eu sou assim? Puxa vida, eu não queria fazer algo e quando vejo já estou fazendo. Mas eu não queria ser assim. Eu não queria falar desse jeito, eu não queria sentir desse jeito. Se você tem esses questionamentos, o Veredas é para você. Esse aí, aquele negócio que lembra muito do falando, né, que o mal que eu quero eu faço, e o bem que eu não quero eu acabo... Mais ou menos isso. A gente é muito assim, né? O ser humano é muito isso. Às vezes a gente faz uma coisa, a gente sabe que não era perfeito, mas mesmo assim a gente acaba fazendo, e vem aquela culpa depois, não é por que eu tomei essa atitude, por que eu faço essas coisas, e são coisas que vão acontecendo assim no decorrer das nossas vidas, né, nossa caminhada como cristão. Cada vez mais a gente tem mais jovens muito frustrados na caminhada do evangelho, não somente pelas suas próprias atitudes, mas principalmente por pessoas que, por conta de determinadas atitudes, eles viram aquilo e tomaram aquilo como exemplo. Aí, por conta de uma pessoa que cometeu um erro, todo pastor é ruim, todo jovem cristão é ruim, tudo isso, e fica colocando rótulo, no final... Nenhuma igreja presta. Nenhuma igreja é boa. E, gente, pode ficar tranquilos, porque todo mundo, alguma hora, já foi machucado por conta do evangelho. Só que a gente tem que ter a maturidade de entender que, se a gente foi machucado por conta do evangelho, a culpa não é lá de cima, a culpa é aqui. Então não culpem Deus por conta de coisas que aconteceram com vocês. Não façam isso. E lembrar que nós somos pessoas extremamente falhas, né? Por exemplo, eu antigamente, hoje em dia nem tanto, mas eu já fui uma pessoa muito ríspida no falar, né? Então eu acabava falando de forma muito grosseira mesmo, né? Não sei, talvez da criação ou algum problema, né? E às vezes as pessoas se achavam comigo, eu não sabia. E eu ficava assim, pô, mas não fiz nada. O que eu fiz? O que eu fiz? E quando teve, né, Deus colocou pessoas no meu caminho que me alertaram sobre isso, falando, poxa, você é uma pessoa que tem uma fala mais pesada, você fala de forma muito ríspida às vezes, e isso acaba agredindo algumas pessoas, né, mesmo que não seja a sua intenção. Verdade. E quando eu parei para prestar atenção nisso, realmente eu era desse jeito. Né? Hoje em dia deixa escapar algumas coisas ali, mas hoje eu sou consciente, o jeito da madeira, né? Hoje em dia eu sou consciente, eu chego, poxa, meu amigo, me perdoa. Né, eu perdoo porque eu falei desse jeito, não era a intenção, não era o que eu queria transmitir. Foi muito lapidado. Foi muito lapidado, foi muito para ser lapidado e chegar nesse ponto. E, assim, quando a gente vai falar a respeito de lapidação, existem muitas pessoas que elas encaram o evangelho como se fosse um compromisso
querendo apenas trabalhar na obra em busca de um sucesso a respeito do ministério. Só que eu queria perguntar, qual que é esse limite entre sucesso e propósito? O que você sabe que você está querendo alcançar é somente um sucesso a respeito do seu ministério, ou é realmente um propósito que você quer viver por aquilo? Se é, por exemplo, às vezes tem pessoas que não sabem se elas estão vivendo somente para aparecer ou ser realmente melhor naquilo que elas fazem. Então, boa pergunta. Qual que é o limite? Eu acredito que o limite é, primeiro, a Bíblia nos diz que o Espírito nos conduz em toda a verdade, né? Então, todas as coisas que você faz e você quer entregar a Ele a glória daquilo que você está fazendo, você está no propósito. Agora, quando você quer receber a glória, aí você já entrou no sucesso. Então, é aí que muda tudo, né? Então, quando você faz o seu melhor, mas é por Ele, para exaltar o nome dEle, para cumprir a palavra dEle, eu acho que esse é o limitador, né? Claro que o ser humano, por natureza, ele gosta, a nossa alma é o nosso maior inimigo. A nossa alma. É interessante quando nós falamos de alma, né? Porque a nossa alma é o centro das emoções, é o intelecto. A nossa alma é aquela parte nossa que é a mais frágil, ela tem medo, ela é insegura, e é por isso que ela gosta de elogio, é por isso que ela gosta de dinheiro para ter poder, porque é onde ela se sente segura, onde ela se sente confortável. Então, essa nossa alma é quem nos leva a querer aquilo que não é nosso, que é a glória. Essa é uma linha muito tênue, na verdade, né? Então, entre a glória e por exemplo, quantas vezes você ali tocando, você não pensou, agora eu vou quebrar tudo. várias vezes. Não, pastor. Deixa esse tópico pro outro podcast. Rapaz, você falando assim me lembrou uma situação, desculpa lhe interromper, mas que o Espírito Santo me chamou a atenção logo em seguida, é engraçado. Uma vez chegaram pra mim assim, falaram assim, nossa, o louvor hoje foi muito bom. E eu falei, é porque era eu que tava tocando. Aí na hora que eu falei assim, eu falei, meu Deus, o que eu falei? Entendeu? Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu falei, não, desculpa, gente, é a glória de Deus. Aí foi graças a Deus que isso deu certo, foi graças a Ele. E rapidamente o Espírito Santo incomodou aquilo no meu coração que eu falo. O pecado do orgulho, eu gosto assim, amostradinho. Já pensou, você ali tá ali, agora fala assim, ó, agora eu vou fazer um solo que vou levantar Deus do trono. Já pensou? Que coisa maravilhosa. Agora eu vou fazer um solo que agora os anjos vão dançar. Aí você está fazendo para Ele. Agora eu vou fazer um solo, o pessoal vai. Agora eu vou quebrar tudo. Aí você está trazendo o eu, né? Então o eu é o grande problema. O eu é a alma. O eu. Quando você começa a querer ser o melhor músico, porque você quer se aparecer. Quando você começa a querer ser o melhor líder de célula, porque você quer, né, ser elogiado, quer ser reconhecido. É igual aquela historinha bem antiga. Não sei se vocês já ouviram, né? Tinha um irmãozinho na igreja lá. Imagina um camarada humilde, camarada pacífico, né? Tinha suas roupas simples também, o jeito de falar, É onde o pastor olhou assim e falou, rapaz, eu preciso honrar esse irmão. O que eu faço, né? Já sei. Vou dar uma plaqueta para ele escrito, o mais humilde. Né? E o pastor deu para ele. No outro culto ele chegou com a plaqueta pendurada. O mais humilde. Perdeu a humildade ali. Então, rapaz, quando você... Esse ali eu não conheceu, não. Então, quando você faz para Ele, e independente de qualquer coisa, isso é propósito. Quando você faz porque você quer fazer, porque você quer ser o melhor, aí você perde o propósito. Tudo então, depende do propósito. Acho que né? Responde a tua pergunta isso, né? Quando é para Ele, está no propósito. Quando é para você ou para as pessoas, sucesso. É sucesso.
Isso aí, pastor, a gente tá chegando no fim do nosso horário, Mas temos um já? tempo limitado. Passou rápido, voando, Que isso. né? Daqui a pouco a gente tem outros compromissos, né? A gente tem Daqui a nossas pouco nós células, teremos células. né? Verdade. Teremos células, estamos gravando hoje numa quinta-feira. Então você que é de Vila Velha ou de Pompeia, né? E tá procurando um lugar para congregar, quer se aproximar de Deus, você pode estar procurando numa mensagem nos comentários, a gente vai indicar uma célula para você. E isso é muito importante. Agradecemos, pastor, por esse diálogo. Eu queria conversar mais, né? Mas o tempo ele é muito rápido, passa voando, né? A presença de Deus, ela é assim, quando tá gostoso o clima, as horas passam voando. Mas eu vou dizer, a presença de Deus foi muito palpável aqui, tá? Amém. Foi muito palpável aqui. Glória a Deus. É verdade. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Na verdade, eu não sou muito das câmeras, não, sabe? Eu sou dos bastidores, sabe? Eu prefiro ficar ali no meu canto, tal. Mas para mim foi uma honra, um privilégio mesmo, poder compartilhar. Espero que de alguma forma, né, você que está assistindo esse podcast, você seja muito abençoado em nome de Jesus. Pastor, se você puder dar uma palavra para todos esses jovens, adultos e adolescentes que estão nos assistindo, uma palavra. Diga agora. Palavra. Eu vou falar da minha vida. Eu não me arrependo um minuto por ter entregado, deixar a minha vida ser gasta por Jesus. Eu entreguei a minha vida a Jesus com 7 anos de idade. Nossa. Eu tinha 7 anos de idade. Eu vivia num lar totalmente destruído, consumido pelo álcool, pelo pecado. E eu conheci Jesus, entreguei minha vida para Jesus. Hoje eu tenho 54 anos. E eu não me arrependo um minuto de ter entregado a minha vida e ter chamado Jesus para ser o meu melhor amigo. Que palavra. Rapaz, e essa foi a palavra. Que palavra. Né? Isso serve até mesmo de motivação, né? Às vezes a pessoa acha que a gente que depois eu nasci num lar cristão, né? Que a gente não passa pelos mesmos problemas, pelo mesmo desejo, pela mesma vontade, muito pelo contrário, às vezes até pior, né? Mas é uma palavra realmente que encoraja. Vale a pena. Isso aí. Então, meus queridos, queremos agradecer a atenção de vocês. Nós estamos encerrando mais um podcast. Queremos agradecer realmente nosso pastor Sandoval por ter tirado esse tempo das suas férias para estar aqui com a gente. E como de costume, a gente quer deixar para você a caneca do Plenamente, né? Para você que tá vendo aí todos os podcasts, né? A nossa caneca. É esse aqui, então você que tem desejo de ajudar o nosso projeto que estamos começando, a gente disponibiliza essas canecas também para você estar ajudando a gente. Por enquanto a gente não tem entrega pela internet, então para as pessoas mais da região mesmo, né, que estão aqui por perto, a gente consegue ajudar vocês por enquanto. Então ajuda a gente se precisar. E aqui, passou o seu presente, né? Não é muito, mas é de coração. Na caneca, toda vez que você tomar café da manhã, você lembrar. Poxa, eu estive lá. Eu já passei por aí. Já passei lá pelo Plenamente. E não sei se você percebeu o trocadilho, né? A gente sempre fala do trocadilho do Plenamente. Né? Para quem está assistindo a primeira vez, o nome do nosso ministério é Vida Plena. Então a gente pegou o pleno e, nossa, é a transformação da mente. A então metanoia. você tem uma metanoia, isso aí. E você tem uma mente plena em Jesus Cristo, né? Linda. Exatamente. Vou guardar com muito carinho. E eu amo café, e agora meu café vai ficar com um sabor diferente. Vai ficar plenamente bom. Vai ser uma renovação todos os dias. Isso, obrigado mais uma vez. Que isso, bastante. Seguir o Instagram, próximo da igreja, aí a cada no nosso vídeo. Daí eu também te mostraria o processo novo, após se quiser seguir lá. Então nós estamos lá. Vocês desejamos um ótimo dia, uma ótima noite para vocês. E esse foi mais um episódio de Plenamente. Falou, gente.